Olá, Igreja Voz, sejam muito bem-vindos à Estação da Célula Tiago, o Evangelho na Prática. E hoje o nosso estudo é do capítulo 9, a acepção de pessoas. O versículo-chave está em Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13, que diz: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre o homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre o homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique ali de pé, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Mas vocês têm desprezado o pobre. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Muito bem. Percebam que Tiago, ele se dirige aos irmãos na fé, aos crentes no Senhor Jesus. No entanto, a atitude daquelas pessoas não revelava que eles realmente tinham sido transformados pelo amor de Deus, porque eles faziam diferença. Eles menosprezavam o pobre e tratavam com privilégio os ricos. E isso se chama acepção de pessoas. Essa expressão, ela significa uma inclinação, uma tendência, uma escolha em favor de uma pessoa em razão da sua classe social, em razão do seu título, da sua qualidade, dos seus privilégios, enfim. E o pastor Wilson, ele nos leva a refletir sobre a origem disso, desse tipo de comportamento, desse tipo de favoritismo, né? Então, esse tipo de comportamento, ele tem origem, né? Ele é fruto do quê? Primeiro, de um interesse egoísta, que é pensar que o rico vai me favorecer em alguma coisa. Então, eu agrado, favoreço o rico, afinal de contas, eu vou receber algum benefício por isso. Então, é o egoísmo, o individualismo que nos prendem às coisas terrenas. Muito bem. E o segundo é o quê? Esse comportamento ele pode vir de um juízo de valor equivocado, que é a incapacidade de enxergar o real valor de uma pessoa, independente das suas posses, independente dos seus bens. Isso aqui é atribuir um valor especial ao rico pelo simples fato de ser rico, e menos ao pobre pelo simples fato de ser pobre. Então, aqui nós podemos lembrar que lá no estudo, né, do rico, nós aprendemos que a palavra de Deus diz que a riqueza e a honra vêm de Deus. Ele controla todas as coisas. Então é um erro pensar que nós vamos ter segurança nas coisas terrenas. E o terceiro é que pode vir de uma imaturidade cristã. O imaturo cristão é aquele que se doa, aquele que faz o bem ao outro esperando uma recompensa. E, ao contrário disso, o maduro cristão é aquele que já foi experimentado no amor de Deus, que recebeu esse amor e reconhece as suas fragilidades. E por isso, ele pode amar genuinamente o outro, com as suas fragilidades, com as suas limitações e sem esperar recompensa.
Muito bem, mas o fato é que todos nós temos a necessidade de sermos aceitos, bem tratados, com respeito, igualmente, não é mesmo? Então, na família, na escola, na igreja, em qualquer lugar. Quem nunca se sentiu menosprezado, ou até mesmo invisível, por não estar de acordo com aquilo que o ambiente ou a sociedade esperava, não é mesmo? Muito bem, imaginem aí alguém para ser atendido num banco. Então chega lá alguém que, em razão do trabalho, tá impecável, vestido de terno para ser atendido. E uma outra pessoa, também em razão do trabalho, cheio de graxa, para ser atendido. Quem foi atendido da melhor maneira? Pode ser que aquele que estava com graxa foi atendido, não foi desprezado, mas a deferência em excesso daquele que estava impecável já revela acepção de pessoas. Então, nós podemos verificar que isso é mal, mas esse tipo de favoritismo, ele não acontece só entre ricos e pobres, né? Como nós agimos diante de uma criança atípica, diante de um comportamento não esperado pela sociedade? E aqui nós podemos lembrar o testemunho da Helena Pimenta, como ela foi tratada com tanto carinho, com tanto respeito naquela festa em que ela foi. E então esse é um exemplo em que nós podemos nos espelhar. E vocês podem muito bem verificar a história dela por completo lá no livro, ok? Muito bem. Mas esse tipo de favoritismo, ele também pode acontecer dentro da igreja. Então, lá nos devocionais, o pastor traz para nós o exemplo da viúva e do pastor. Então, é quando o apóstolo Paulo, ele começa a dar orientações ao jovem pastor Timóteo a respeito de como lidar com essas situações dentro da igreja. Por quê? Porque não é porque é viúva ou porque é o pastor. Então, se a viúva e o pastor deram mau testemunho, eles precisam ser disciplinados por isso. Então, eles precisam ser tratados com justiça e sem faltar a devida disciplina. Então, a condição de ser viúva, pobre, vulnerável, ou a condição de ser pastor, uma autoridade a ser respeitada, não deve isentá-los da sua responsabilidade, ok? E a acepção de pessoas, ela também acontece quando nós julgamos alguém que sofre. É o exemplo aqui dos amigos de Jó. O que acontece? A gente costuma procurar motivos para justificar, para culpar o sofrimento do outro. E a gente faz isso com critérios meramente humanos e não divinos. O que aconteceu com a história de Jó? Jó estava num momento em que ele tinha perdido tudo. Seus bens, seus animais, a sua família, a sua saúde. E então os amigos dele foram visitá-lo. E depois de alguns dias, os amigos disseram: olha, esse sofrimento tamanho só pode ser por conta de pecados seríssimos do passado. E eles ainda faziam isso, falando que Deus tinha autorizado eles falarem isso. Mas, como isso pode revelar a acepção de pessoas? É o mesmo que eles estivessem dizendo: olha, o seu pecado justifica esse sofrimento, o nosso não. Como se eles também não tivessem motivos, como se o pecado deles fosse menor ou mais brando do que o de Jó. E como nós vimos lá no texto, não existe pecadão nem pecadinho. Quem disse não adulterarás, também disse não matarás. Então, esse tipo de julgamento é o mesmo que fazer a acepção de pessoas e precisamos tomar muito cuidado com isso, porque esse pecado da acepção de pessoas nos faz cometer injustiças, nos faz negar a justiça. E o que é a justiça? Na Roma antiga, a justiça era representada por uma estátua de olhos vendados, que significa todos são iguais perante a lei, ou seja, a justiça ela é imparcial, ela não toma partido,
Então é analisar o fato, declarar o direito ou impor a sanção sem discriminação. Então, tratar as pessoas com respeito e com dignidade não afasta a justiça dos homens, mas ela deve ser colocada, deve ser feita sem abusos e sem preferências. A palavra de Deus nos adverte da seguinte maneira lá em Levítico 19:15. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Então, se tivermos dois homens desonestos que cometeram o mesmo crime, um pobre e um rico, ambos serão julgados da mesma forma, sem beneficiar o pobre, porque eles, com a intenção de beneficiá-lo, porque ele é mais vulnerável. Isso sim é fazer justiça. Então é preciso tomar cuidado para não criarmos regras diferentes, né? Julgar tão somente com base nas nossas preferências pessoais e critérios meramente humanos. Mas enfim, todas essas situações são situações que nos colocam à prova do pecado, da acepção de pessoas, que faz a pessoa que foi desprezada sentir dor e se isolar. E isso é muito mal aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, que nos deu os primeiros mandamentos, né? Os maiores mandamentos. Qual é o maior? Amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo, amar ao seu próximo como a si mesmo. Mas esse segundo, ele foi aperfeiçoado por Jesus. Então agora, nós vamos amar ao próximo não como a nós mesmos, mas como Cristo nos amou. Então, isso sim revela ou testifica um verdadeiro Filho de Deus. Então a referência deixou de ser nós mesmos para ser o próprio Deus, o próprio Jesus. Amém? Então é isso. Por fim, é importante nós termos a convicção, a certeza de que Deus não faz acepção de pessoas. Deus é justo, mas é misericordioso também. Então, nós podemos imaginar que os cristãos da época, eles estavam enganados com relação a isso. Afinal, eles estavam acostumados com um Deus que escolheu uma nação para se revelar. E isso pode dar a falsa ideia de que esse Deus tenha escolhido um povo em detrimento de outro. Escolheu os judeus em detrimento dos gentios, mas isso é um engano, isso não é uma verdade. O nosso Deus é um Deus que ama a todos, sem distinção, sem favoritismo. Veja o que diz lá em Atos 10, 34 e 35. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus. Esse Deus, que é o único capaz de julgar, é misericordioso. Quem somos nós, não é mesmo? E qual é a medida que Deus tem para nós, para todos nós, de forma indistinta? É uma só. A palavra dele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão no mesmo nível. E Deus, que é justo, ele deu uma solução única para todos, que é: todos os que se arrependerem e crerem em Jesus serão salvos. Muito bem. Então é esse Deus que deu essa solução que é disponível a todos, não é mesmo? Ou seja, todos somos destinatários do amor de Deus. Não cabe a nós ficar analisando ou fazendo julgamentos. Então, todo aquele que recebeu o amor de Deus
Todo aquele que crê em Jesus e que foi transformado por esse amor, ele se torna um entregador desse amor, um entregador desse correio celestial. E não cabe ao entregador analisar a condição do destinatário, certo? Simplesmente entrega a encomenda, sem analisar, sem julgar. E é assim que nós devemos fazer. Portanto, essa é a única riqueza que importa, o amor de Jesus por cada um de nós. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a identificar os interesses escusos do nosso coração, que Ele nos capacite a tratar as pessoas de forma digna, justa, respeitosa, independente da sua condição de raça, título, se é pobre, se é rico, se é filho de alguém ou não, se é velho, se é novo, não importa. Todos, que nós possamos enxergar a todos como dignos do amor de Deus e serem tratados, com amor e respeito, independente, sem olhar a condição econômica, política, financeira. E por fim, Pastor Wilson fala no livro o seguinte: compreender que todos fomos criados por Deus e que as eventuais diferenças entre nós são questões apenas de oportunidades e meramente de ordem terrena e circunstancial, pode nos livrar do terrível engano de achar que alguns são mais importantes do que outros. Que nós, líderes de células e todos os participantes, possamos chegar a esse nível de maturidade espiritual. Espero que esse material tenha abençoado a sua vida e seja útil para a sua reunião de célula.